Obrigado, Deus, por mais um dia de vida, por mais um anoitecer, por mais um dia de trabalho concluído. Todos os dias, quando acordo pela manhã, acordo agradecendo a Deus pela vida e orando a Deus. E termino meu dia agradecendo a Deus pela vida e orando a Deus também, o dono dos nossos dias, o dono dos nossos segundos, o dono das nossas horas, os danos dos nossos anos, o dono do tempo, o dono de todos os tempos, o dono de todos os espaços, o dono do céu e de tudo que há no céu, o dono de todos os planetas e de tudo que há em todos os planetas, o dono de todas as galáxias e de tudo que há em todas as galáxias, o dono do ar, dos ares, das águas, da terra, e o dono de todas as espécies de vida e o dono da vida humana. Sem o nosso eterno nada existiria. O dono do dia, o dono da noite, o dono da luz, o dono das trevas, o dono das estrelas e tudo que há nas estrelas, o dono das galáxias, tudo que há nas galáxias, o dono de todos os planetas e de tudo que há em todos os planetas. O dono de todas as espécies de vida e o dono da vida humana. O dono dos nossos dias, das nossas horas, dos nossos segundos, dos nossos anos. A Ele a minha gratidão. Gratidão nosso eterno Jesus, pelo ar que respiramos, que é de Ti, que vem de Ti. Pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Pela respiração de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Pelo fôlego de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Pelo espírito de vida que somos, que vem de Ti e que é de Ti. Todas essas palavras são um só significado. É a vida, é Jesus Cristo. A vida nunca morre, a vida é eterna, pois a vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Morre tudo aquilo que foi criado, mas o Criador nunca morre. E pelo motivo do Criador nunca morrer, a vida nunca morre. Porque o Criador, quando nada existia, o Criador já era o Criador de tudo. Quando não existia o céu e absolutamente nada que há no céu, o Criador do céu e de tudo que há no céu já era existente. O Criador dos céus e de tudo que há nos céus já era existente. O Criador de todos os planetas e de tudo que há em todos os planetas já era existente. O Criador de todos os espaços já era existente. O Criador do dia e da noite já era existente. O Criador de todos os planetas, de todas as galáxias, de todas as estrelas, da Lua e de de tudo que há nas estrelas e tudo que há. Quando nada existia, o Criador já era existente. Entendeu? Então, tudo foi o Criador que o criou. Quando não existia as águas, o Criador das águas já era existente. Quando não existia o planeta Terra, o Criador do planeta Terra já era existente. Quando não existia nenhuma espécie de vida, o Criador de todas as espécies de vidas, de todas as espécies de vidas que existem, até das formiguinhas, já era existente. Quando não existia a vida humana, o Criador da vida humana já era existente. Pois tudo ele criou com o poder da palavra dele. E a vida humana ele criou com as próprias mãos dele. Nosso Eterno modelou aquela casa com as próprias mãos dele. Depois ele viu que aquela casa não tinha vida. Ele chegou na narinas daquela casa que ele modelou com as próprias mãos dele, soprou na narinas daquela casa que ele construiu com as próprias mãos dele, não foi do sexo. E aquela casa se tornou alma vivente. Então a vida foi criada ali. A vida humana foi criada ali com aquele único sopro do Eterno. Mesmo todas as vidas de lá para cá, vendo a existir através de relações do pai com a mãe ou do macho com a fêmea, né? Dos nossos pais,
O nosso Pai maior, antes das gerações ser gerado do pai e da mãe, antes disso, o Criador das nossas vidas já era existente. O Criador da vida humana já era existente, que criou a vida humana e que todas as vidas se devem a essa vida humana que o Criador criou. Todas as vidas se devem a esse único sopro do Eterno. Sem esse único sopro do Eterno, não existiria nenhuma vida humana. Então, todas as vidas, mesmo nós sendo as relações dos nossos pais, é o sopro do Eterno. É aquele único sopro que o Eterno deu lá no princípio. Se deve àquele único sopro, todas as vidas. É por isso que todas as vidas de todos e de todas que já existiram desde o princípio até agora, e desde agora até a volta do Eterno, todas as vidas são existentes, de todos e de todas. Para Deus não há derrota, para Deus não há morte. Para Deus não há pranto, não há clamor, não há dor. Pois ele vai destruir toda espécie de mal. E todas as vidas que não existem mais, de todos e todas, para o Eterno, são todas e todas existentes. Mesmo elas não existindo mais, para o Eterno, são todas existentes. E todos que existem também são existentes. E de todos e todos que vai existir até a volta do nosso Eterno, já são todos e todas existentes. Por quê? Porque quando nada existiu, o Criador da vida já era existente. Ninguém nunca criou ele. Então não tem tamanho para o poder de Deus. Não há derrota para Deus. Para Deus não há diferença entre luz e trevas. Para Deus não há diferença entre nada, pois ele tem o poder de tudo. Todo poder e toda autoridade sobre tudo e sobre todos é dele e é para ele. Tudo é dele e tudo é para ele. Então, nosso Deus eterno, ele nos dá discernimento para nós repreender todo Satanás da mente humana, todo Satanás do coração humano e todo Satanás da carne humana. Todo mal que vem na mente humana, que o nosso eterno Criador repreende e expulsa. Todo mal que vem no coração humano, que o nosso Criador repreende e expulsa. Todo mal que vem na carne humana, que o nosso Criador repreende e expulsa. Porque do nosso Criador é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi e sempre será. Como Pai, o nosso Eterno tudo criou. Houve guerra nos céus, né? A primeira guerra que existiu foi nos céus. Então o nosso Pai expulsou uma terça parte dos anjos dos céus para os ares, para as águas e para a terra. É por isso que no planeta Terra está essa desordem toda no planeta Terra. Porque os anjos caídos estão nos ares, nas águas e na terra, usando toda a humanidade para fazer o mal. Então, por isso que nós, humanidade, temos que crer em Jesus e pedirmos discernimento para Jesus, diretamente para Jesus. E sabedoria diretamente para Jesus. E direção diretamente para Jesus. Para quando o demônio estiver nos usando, nós pedir para o nosso Jesus, para o nosso Jesus repreender aquele demônio da mente, do coração e da carne. O Criador que te criou, Satanás, demônios, repreende vocês e expulsa. O Criador que te criou, Satanás, demônios, repreende vocês e expulsa da mente humana. O Criador que criou vocês, Satanás, demônios, repreende todos vocês do coração humano e expulsa. O Criador criou vocês, Satanás, demônios, repreende todos vocês da carne humana e expulsa. Então, Deus nos dá o discernimento de repreender o inferno. Entendeu? Porque todo o inferno que existe na face da terra são praticados pelos vivos dessa terra. Mas os vivos usados por Satanás e pelos demônios. E se a gente pedir para Deus repreender Satanás e os demônios, a gente seremos livres do mal. E quando o nosso eterno Jesus esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, e como Pai tudo ele criou, como Pai ele olhou dos céus para a terra e não viu o justo que era essa terra, então nosso eterno Criador, ele se desprendeu do poder dele lá nos céus e veio aqui nessa terra cumprir a incapacidade de todos e de todas que já existiram, que não existe mais, e de todos e de todas que existem hoje, e de todos e todas que estão existindo de hoje até a volta dele. Ele veio cumprir a incapacidade de todas as vidas, as existentes, as não existentes e as que vão existir. Pois para ele todas e todas já são existentes. Pois quando nada existia, ele já era o Criador de tudo.
E quando ele esteve aqui nessa terra como filho da virgem e do carpinteiro José, ele nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nós, Pai, de toda qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nós, Pai, também de toda qualquer maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Pois somente os vivos dessa terra praticam todo tipo de iniquidade, sendo usado por Satanás e pelos demônios. Mas somente os vivos dessa terra praticam todo esse tipo de iniquidade. Então, se Deus nos livrar do mal dos vivos dessa terra, automaticamente Deus está nos livrando de toda qualquer espécie de Satanás, de toda qualquer espécie de demônio e de toda qualquer espécie de inferno. Deus nos livrando da maldade dos humanos, da mente humana, do coração humano e da carne humana. Deus nos livrando da maldade do homem, ou seja, de todos os vivos dessa terra. Automaticamente Deus está nos livrando de todas as espécies de inferno e de todas as espécies de demônios. Então que Deus, se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, o nosso eterno Criador, faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Porque do nosso eterno Criador, dele é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por todos os meus que estão acordados, por todos os meus que estão dormindo e por todos os meus que estão existindo até a tua volta, o nosso eterno Jesus Cristo, pois para ti todos e todas são existentes. Então, meu Pai, e nos livra de todas as espécies de males que possam existir nos ares, na terra e nas águas. Nos livra da maldade dos vivos, pois somente os vivos praticam todo tipo de iniquidades. Somente os vivos praticam toda espécie de inferno que existe. Somente os vivos faz toda espécie de mal usados por Satanás e pelos demônios. Então nos livra, Pai. Se o mal vem por um caminho, seja ele físico ou espiritual, o nosso eterno Criador faça com que ele bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Porque do nosso eterno Criador Jesus Cristo, do Deus único autor da ressurreição eterna dos mortos e dos vivos, dele, do nosso Deus único, imortal e único que possui a imortalidade e único que pode trazer existência de todos e todos aqueles que não existe mais de volta à vida, ressuscitado com corpo de glória corruptível, e o único que pode ressuscitar os vivos também em corpo de glória corruptível, desse nosso Deus único Jesus Cristo, dele é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo Espírito de vida que somos, que vem de Ti, pelo ar que respiramos, que somos, que vem de Ti, pelo fôlego de vida que somos, que vem de Ti, pela respiração de vida que somos, que vem de Ti, pelo Espírito de vida que somos, que vem de Ti, e todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. Sem o nosso eterno Jesus Cristo, não existiria nenhuma espécie de tempo e nem uma espécie de vida e nem a vida humana. Sem Jesus Cristo não existiria nem uma espécie de vida e nem a vida humana. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Que o Senhor, Pai, nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e nos livre de todos os males. Livra a mim, livra os meus pais, livra todos os meus que estão acordados, todos os meus que estão dormindo, todos os meus que estão existindo até a tua volta. Que o Senhor, meu Pai eterno céu, nos livra de todas as espécies de males e nos livre da maldade dos vivos dessa terra. Se o mal vem por um caminho, seja ele físico ou espiritual, nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Gratidão, nosso eterno Jesus. Todas essas palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida.